Esta é a última canção que eu faço pra você. Atendendo a pedidos, vamos relembrar a história do cantor Paulo Sérgio, considerado um dos maiores cantores da música romântica do Brasil, que se foi cedo demais. Ele foi muito famoso nos anos 70. Suas músicas faziam muito sucesso nas rádios. Continuando desse jeito, você pode me perder. Na minha vida conheci desilusão. Agora quem parte sou eu. Índia, sangue, tupi. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Em toda a sua carreira, Paulo Sérgio nunca conheceu fracasso. Sua carreira estava sempre em ascensão. Mas tudo acabou no começo da década de 80, com sua morte prematura aos 36 anos de idade. Eu vou contar em um pequeno resumo como foi sua vida e o que o levou a ter uma morte tão precoce. Paulo Sérgio de Macedo nasceu na cidade de Alegre, Espírito Santo, em 10 de março de 1944. Ele era o filho mais velho de Carlos e Hilda de Macedo. Seu pai era alfaiate, e tudo indicava que o pequeno Paulo também seria, pois desde criança ele já acompanhava o pai no trabalho. Mas seu sonho mesmo era ser cantor, pois aos 6 anos ele participou de um mini concurso de calouros em sua cidade e ganhou em primeiro lugar. Em meados dos anos 50, a família se mudou para o Rio de Janeiro e foi morar no bairro Brás de Pina. Ao completar 15 anos e terminar o ginásio, Paulo Sérgio arrumou emprego numa loja de discos no bairro de Bom Sucesso. E por coincidência, o nome da loja era Casas Rei da Voz. Mal sabia o dono da loja que estava empregando um futuro astro da música. Como ele tocava bem um violão, aconselhado por amigos, começou a mostrar suas composições. No início dos anos 60, ele apareceu pela primeira vez na televisão como calouro no programa Hoje é Dia de Rock. Depois disso, ele participou de vários programas de calouro. Em 1966, ele apareceu no filme Na Onda do Iê 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 como calouro do Chacrinha, cantando a música Sentimental Demais. Sentimental eu sou. Em 1967, indicado por um amigo chamado Álvaro Menezes, sobrinho do dono da gravadora Caravelle, o senhor Renato Gaetani, Paulo Sérgio conseguiu assinar seu primeiro contrato. Mas antes mesmo de lançar seu primeiro disco, ele já era sucesso de público nos programas quando aparecia para cantar. Em 1967, ele gravou seu primeiro compacto, Benzinho. Benzinho, tenha dó de mim. Quando já estava no auge do sucesso, assim como foi ajudado no começo da carreira, ele fez o mesmo com seu motorista, Tony D'Amito, o ajudando também a gravar um disco. Em 1968, ele lançou seu primeiro álbum, Paulo Sérgio Volume 1, que teve um mega hit, A Última Canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. O disco vendeu 800 mil cópias. Como já era de se esperar, na época os invejosos de plantão diziam que ele imitava Roberto Carlos, só porque ele tinha uma voz parecida com a do rei e os dois eram do mesmo estado, Espírito Santo. Mas o Chacrinha também comparava os dois. E com toda aquela polêmica, Roberto Carlos lançou o álbum O Inimitável. Numa entrevista de rádio, Paulo Sérgio comentou sobre o assunto que o incomodava muito. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Deus me deu essa voz, me colocou diante do público através do disco nesta hora. Todos criam uma dúvida sobre a minha carreira artística e assim a coisa vai passando. Tomara a Deus um dia que eu possa realmente provar a todos e convencer que o meu ideal é levar a mensagem de paz,
com muito otimismo e amor. As minhas músicas são assim, um pouco carinhosas, todos podem notar. Se o Roberto Carlos teve o direito de subir e ser o fenômeno que realmente é, qual a diferença entre ele como ser humano e eu que também sou filho de Deus? Sei perfeitamente que o próprio Roberto Carlos não está nem se preocupando com os falatórios. Quem é que iria falar de um cachorro morto numa estrada? Ninguém. Tentem me atirar pedras, mas para os que assim agem, tem uma resposta: enquanto os cães ladram, a caravana passa e as pedras que estão me atirando vão construindo um altar para orar para eles e quem sabe um dia saberão se estão errados e colocarão a mão à palmatória. Em 1969, ele foi contratado por Silvio Santos para o programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de ser ignorado pelo rei, no programa do Silvio, os dois chegaram a cantar juntos. Em 1972, ele assina um super contrato com a gravadora Copacabana e se muda para São Paulo. No mesmo ano, ele se casou em segredo com Raquel Teles Eugênio, filha de um rico fazendeiro da cidade de Castilho, interior de São Paulo. E com o passar dos anos, ele lançava mais hits e o sucesso crescia cada vez mais. Em 1974, nasceu seu primeiro filho, Rodrigo. E no ano seguinte, ele lança uma música em homenagem ao filho que fez muito sucesso. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Em 1977, ele lançou o disco Paulo Sérgio Volume 11, e todas as músicas do disco fizeram sucesso. Eu separei algumas. Eu te amo, eu te venero, és para mim. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder. Hoje eu pensei direito a nosso respeito e veio a conclusão que é melhor ficar desfeito, tudo entre nós é minha decisão. Como me arrependo de ter dado amor. 25 anos vamos festejar de união. Em 1978, após algumas desavenças, ele se separou da esposa e comprou uma chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e decidiu dar um tempo na carreira. Ele ficou quase um ano afastado da mídia e sem fazer shows. Quando surgiam fofocas, ele não ficava calado. A respeito de dizer que eu a cantei, que eu queria só namorá-la, essas coisas assim, não é nada disso verdade. Nada mesmo, porque não é meu tipo, não gosto dela como mulher, ela não tem nada que me agrade. Nada. Nada, é tudo mentira. E em 1979 ele lançou seu 12º álbum. Pra ela, eu te amava, eu te queria, nos braços teus, quero viver. Nem se o mundo acabasse, não passo de um trapo pra você. Em janeiro de 1980, ele retoma a carreira e volta a fazer shows pelo Brasil. Eu te amo, eu te venero, és para mim. Tudo que eu fiz nessa vida foi por amor a você. Em sua última entrevista de rádio, em 11 de julho de 1980, ele explicou o real motivo do afastamento. Acontece o seguinte, Sérgio, eu estive, meu disco que saiu agora era para ter saído em dezembro, mas as nossas viagens, compromissos, eu andei meio adoentado e tal, não tive tempo de fazer o disco. Então realmente eu resolvi sumir mesmo, principalmente de televisão, porque já estava com uma música, duas do disco do ano passado, há um ano trabalhando na mesma coisa, então eu resolvi dar uma paradinha enquanto saía o disco novo. Muito bem. Em maio de 1980, Paulo Sérgio grava aquele que seria seu último LP em vida, o Paulo Sérgio Volume 13, que teve 2 hits. E o que mais você quer de mim? São coisas que eu gosto de lembrar.
Em 13 anos de carreira, ele lançou 13 álbuns e vendeu mais de 10 milhões de discos. Em 27 de julho de 1980, ele participou daquele que seria seu último programa de TV, o Hora do Bolinha, na TV Bandeirantes. Depois do programa, ele ainda tinha mais 2 shows para fazer. Ao sair do Teatro Bandeirantes, o local estava cercado por fãs, e uma mulher que se dizia sua fã começou a xingá-lo e hostilizá-lo, e ela ainda dizia saber da intimidade dele e da esposa. Ele nem deu bola para a mulher, e quando entrou em seu carro para sair, a mulher descontrolada jogou uma pedra que acertou e quebrou o para-brisa do carro. O cantor saiu transtornado do carro e correu atrás da mulher, que fugiu e se escondeu no prédio. Os amigos o convenceram a deixar para lá, pois ainda tinha mais 2 shows para fazer. No primeiro show, em um circo em Santa Amaro, na zona sul da capital paulista, ele começou a sentir muita dor de cabeça. Foi aconselhado a ir ao médico, mas ele não quis. Então ele tomou 2 analgésicos e conseguiu terminar o primeiro show. No segundo show, em outro circo em Itapecerica, ele só conseguiu cantar 5 músicas. Pediu desculpas ao público, prometendo que terminaria o show em outra oportunidade. Uma promessa que não conseguiu cumprir. Ao chegar no camarim, caiu desmaiado e foi levado às pressas para o extinto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica. Devido à gravidade da situação, ele teve que ser transferido para o Hospital São Paulo, onde ficou numa UTI. Os médicos disseram que só um milagre poderia salvá-lo, e somente os aparelhos mantinham sua respiração, e naquele momento sua morte seria apenas uma questão de horas. E às 20h30 do dia 29 de julho de 1980, Paulo Sérgio faleceu de derrame cerebral. A pedido dos pais, seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro e enterrado no cemitério do Caju. Mais de 150 mil pessoas compareceram ao velório e cantaram seu maior sucesso. Paulo Sérgio tinha apenas 36 anos e deixou 3 filhos. Seu pai cantou a última canção, o filho Rodrigo Teles, que ficou conhecido como Paulo Sérgio Júnior, em homenagem ao pai, gravou a primeira canção. Esta é a primeira canção que eu faço pra lembrar você. Dentro do meu coração, vou cantar pra ninguém te esquecer. E também gravou uma participação na música que o pai havia feito para ele. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Em 2016, Rodrigo, que era mágico profissional, faleceu de esclerose múltipla com apenas 42 anos de idade.